E como a gente vai ter que fazer uma alteração no tamanho de alguns desses gráficos, esse aqui a gente quer que todos eles tenham o mesmo tamanho. E para fazer essa distribuição, a gente tem que ir um pouco na tentativa e erro, onde a gente vai pegar, deixar ele no tamanho, colocar um do lado do outro e ver se ele vai caber nessa nossa tela. Nesse caso não deu certo, então eu vou ter que deletar todos esses dois. Essa parte acaba sendo um pouco na tentativa e erro, onde você vai colocando eles aqui. E no final das contas, às vezes você precisa deixar um distanciamento um pouco diferente, algo do tipo, para que todos eles caibam. Que é esse exemplo aqui, onde quase deu certo nessa primeira tentativa. Então o que a gente faz? A gente vai jogando ele para o lado e deixa mais ou menos a mesma distância entre eles. Agora, a gente vai pegar esse último daqui, aqui em cima, ajustar ele dessa maneira, e a gente já vê que esse daqui está desalinhado com a parte lá de cima. Então o que eu faço é pegar ele e colocar um pouco para o lado, e compenso nesse aqui também, a mesma quantidade de pixels. Agora, fazendo o último alinhamento aqui do histograma, pego e completo todo esse espaço que está sobrando, e veja, agora a gente já tem toda a estrutura do nosso dashboard. Falta a gente colocar as informações, obviamente, mas basicamente é assim que ele vai se parecer. E para você verificar o alinhamento de todas essas formas que você já colocou, você pode simplesmente apertar Ctrl, aumentar o zoom da sua tela, e então ver se está ou não na maneira que você quer. E agora, chegou a hora da gente fazer o nosso primeiro gráfico. E eu vou começar pelo histograma. Então eu venho na tabela 1, vou clicar aqui em cima e garantir que essa opção Mostrar guias e comandos esteja selecionada para que tudo isso esteja visível. Vou selecionar minha tabela e vou vir em gráfico dinâmico. E agora, um histograma, eu costumo colocar um gráfico de linhas, onde fica bem fácil para você visualizar essa informação conforme foi o passar do tempo. Você também pode colocar um gráfico de colunas, que vai cumprir muito bem a sua função. Porém, veja que quando a gente coloca a soma do lucro e a média de lucratividade na mesma tabela, acaba ficando meio estranho, porque a média da lucratividade é um valor muito baixo se a gente for comparar com o lucro. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma combinação de gráficos, onde a gente vai clicar nessa segunda opção, onde a gente tem no nosso lado esquerdo o nosso eixo relacionado à nossa soma do lucro, e no nosso lado direito, qual que é a nossa média de lucratividade, e como que ela foi se comportando conforme o passar do tempo. Exatamente esse gráfico que a gente vai colocar. Então, eu vou apertar OK, e agora eu vou apertar Ctrl X em cima dele, vou vir aqui no nosso dashboard e vou apertar Ctrl V. Pronto. Eu vou deletar esse texto aqui, vou clicar em cima dele e vou arrastar apenas para complementar todo esse espaço. Pronto, o nosso primeiro gráfico já está pronto. Agora eu vou partir para esse daqui, que é a média do tempo de venda por tipo de veículo. Então a gente vai vir aqui na nossa tabela 5, que é onde vai estar essa informação. Vamos selecionar, vamos inserir um gráfico. Para dar uma variada, eu vou colocar um gráfico de barras, vou colocar OK, Ctrl X, vou voltar aqui para o meu dashboard. Vou preencher esse espaço. E agora, para a gente preencher esse espaço aqui embaixo, a gente vai precisar fazer a nossa primeira análise de lucro por tipo em relação a cada uma das lojas. Então eu venho nessa tabela 2, vou inserir um gráfico de colunas, eu posso clicar diretamente nele aqui, essa opção, e pronto. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou selecionar com Ctrl X, vou jogar no meu dashboard, faço uns ajustes em relação ao tamanho, e agora eu vou clicar na loja, vou desselecionar todas as opções e vou deixar apenas o Braga. Pronto, eu já tenho a segmentação da maneira que eu quero, relacionado a apenas uma loja. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento para as lojas aqui do lado. Venho na tabela 3, vou clicar em cima dela, inserir, coloco um gráfico de barras, Ctrl X, venho aqui no dashboard, Ctrl V. Para arrumar todos eles de uma vez só, eu vou colocar já esse da tabela 4, vou fazer os ajustes em relação ao tamanho deles, e agora, como o nosso primeiro gráfico já é do Braga, a gente seleciona aqui capão raso, e no último, apenas a Ecoville. Pronto, agora cada um desses gráficos reflete a realidade de cada uma das lojas. E para exemplificar para você a utilidade disso, veja que carros novos vendem muito bem aqui no Braga e principalmente no Ecoville. Mas aqui no Capão Raso a gente não tem um resultado muito bom. Ou seja, se eu pegasse e focasse em vender apenas carros novos, eu ia ter um resultado muito bom aqui no Ecoville. Aqui no Capão Raso eu ia estar tomando uma atitude que não ia ter o melhor resultado possível. Por quê? Aqui a gente vê claramente que nós devíamos focar em carros seminovos e usados. E agora, para a gente colocar os indicadores, a gente vai voltar aqui na tabela 1, vou selecionar uma célula, apertar igual, selecionar o total da minha soma do lucro, aperto Enter, igual, e a minha média de lucratividade. Enter. Pronto, eu já tenho essas duas informações, e para colocar no meu dashboard, eu vou colocar aqui em cima. Posso até pegar essa daqui mesmo, vou deletar esse cabeçalho, eu vou deixar mais ou menos desse tamanho. Venho aqui na barra de fórmulas dessa minha forma, aperto igual, venho aqui na minha tabela 1 e seleciono esse meu valor.
Enter. E aqui em cima já vai estar mostrando qual que é o nosso lucro. Para colocar a lucratividade, a gente copia essa forma, coloca aqui do lado, faz um certo alinhamento. E agora, a gente sabe que a nossa média está na linha de baixo, ou seja, ele está na linha O4. Agora a gente já tem esse valor aqui em cima. E eu sei que você pode estar pensando que esse dashboard ainda não está muito bonito, tem alguns valores que mal e mal aparecem, mas calma lá. Nessa primeira aula, o nosso foco vai ser em colocar toda essa informação, e na segunda você vai aprender a formatar ele para deixar exatamente do seu jeito. E agora só faltou essa parte aqui da esquerda, que são os filtros que a gente vai aplicar nesse nosso dashboard. Nesse caso, o primeiro filtro que eu quero colocar é uma linha do tempo, ou seja, eu quero que eu consiga filtrar apenas os períodos que eu vou analisar. E para fazer isso, eu venho aqui em tabela 1, clico em cima dela, venho em análise da tabela dinâmica e vou colocar uma linha do tempo, que é essa opção aqui. Depois eu clico em data da venda, que é a nossa única data presente na nossa base de dados, aperto OK, Ctrl X, vou vir aqui em dashboard e vou colocar ela. A gente viu que acabou ficando até meio pequeno esse nosso período aqui em cima. Mas a gente tem essa barra de rolagem, que é onde a gente vai fazer a seleção de qual que é o período que a gente vai analisar. Nesse caso, veja, conforme eu for arrastando, a gente vai alterando esse gráfico aqui. Mas e os outros? Como a gente selecionou a nossa tabela da aba tabela 1, a gente só está filtrando aquela tabela. Ou seja, se eu clicar aqui, eu posso alterar o que for que esses outros gráficos não vão responder. Mas para você correlacionar eles também com essa data, você vai vir aqui, vai clicar com o botão direito, conexões e relatório. Então, você vai selecionar as outras tabelas que você quer que ele filtre. Dessa maneira, quando você apertar OK e alterar essa sua data, você vê que todos os outros gráficos também estão sendo alterados. E se você quiser limpar esse filtro, você vai apertar aqui em cima, nesse símbolo. E tudo volta ao modelo original. Outra coisa que eu quero poder filtrar é qual a lógica eu vou estar analisando tanto no meu histograma quanto no tempo para venda. Então, a gente vai vir aqui numa tabela 2, inserir uma segmentação de dados na lógica que a gente vai estar analisando. Então eu pego, recorto essa minha informação, venho no meu dashboard e coloco ela. Novamente, a gente vai ter que fazer a conexão com esses nossos outros gráficos. Agora, veja, não faz muito sentido eu colocar esse meu filtro e querer que ele filtre todos esses meus valores aqui embaixo, porque de certa maneira eles já estão aplicados nele. Então, o que eu preciso atingir? Apenas esse meu gráfico aqui e esse. Então, eu vou selecionar aqui os meus dados, conexões e relatório. Vou ver quais são as tabelas que eu vou deixar selecionado. Eu sei que a minha tabela 2, 3 e 4 estão relacionadas a esses meus gráficos aqui de baixo. Então, eu vou desselecionar a opção 3, 4, a 2 também. Vou apertar OK. E quando eu fazer alguma alteração, veja que apenas os gráficos de cima estão tendo alterações. Agora, o último tipo de filtro que eu quero colocar vai ser em relação ao tipo de veículo que a gente está vendendo. Então, eu vou vir aqui em qualquer uma das tabelas que tem essa informação. Nesse caso, eu vou vir nessa daqui. Vou clicar com o botão esquerdo nela e vou inserir novamente uma segmentação de dados. Nesse caso aqui, eu vou relacionar ele com todos esses meus 4 gráficos, menos com esse daqui, porque, novamente, não faz muito sentido a gente filtrar algo que já está com esse tipo de segmentação. Então, vou vir aqui, botão direito, vou vir na nossa conexão de relatório e vou selecionar tudo menos a minha tabela 5. Pronto, agora a gente já consegue alterar essa informação de uma maneira dinâmica. Como você deve estar percebendo, o nosso dashboard já está ganhando forma. Dessa maneira, a gente já tem a estrutura toda pronta. E agora a gente tem que fazer algumas alterações visuais para que ele realmente se destaque quando uma pessoa olhe para ele. E o mais importante é que se você conseguir fazer tudo da maneira correta, você vai passar a informação de uma maneira muito clara, direto ao ponto, que vai provar seus argumentos de uma maneira fácil e muito provavelmente convencer as pessoas que você está certo.